Vamos aí a nossa, mais uma edição aí da nossa conversa aí, Ciência e Fé, caminhando aí no Evangelho de Jesus. E hoje eu vou conversar sobre uma história do Novo Testamento muito conhecida, mas é sempre interessante a gente rever essa história porque é muito comum hoje, né? É uma história de um publicano, né? O que nós temos aí hoje de pessoas corruptas aí no mundo e que acabam se transformando quando tem esse encontro aí com Deus, encontro com Jesus. E, e esse personagem é o famoso Zaqueu, né? Então, os publicanos, eles eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias em favor dos romanos. Essa classe trabalhadora aparece em várias passagens da Bíblia no Novo Testamento. Mesmo em Roma, esses publicanos eram identificados muitas vezes como pessoas que pertenciam a um sistema corrupto e inclinado ao abuso, onde em alguns casos o próprio governo precisava interferir. Portanto, a classe dos publicanos no Novo Testamento era extremamente odiada pelos judeus, pois além dessa má fama, eles também eram considerados traidores de seu próprio povo ao servirem voluntariamente seus opressores, nesse caso, os romanos. Lembrando que todo o povo judeu estava sob o jugo do Império Romano, que dominava toda aquela área naquela época. Além disso, eles eram desprezados por questões religiosas, pois como seu trabalho exigia contatos frequentes com povos gentios, ou seja, não judeus, eles eram considerados impuros cerimonialmente pelos religiosos judeus. E os rabinos geralmente ensinavam seus alunos que deveriam evitar a qualquer custo sentar à mesa com eles ou manter qualquer tipo de contato social. E Jesus, por várias vezes, foi acusado de estar na companhia de publicanos e de pecadores. Isso não significava que Jesus aprovava as práticas deles. Ao contrário, o pecado dos publicanos eram tão abomináveis quanto o pecado dos escribas e fariseus também. No entanto, na narrativa bíblica, os publicanos aparecem mais sensíveis, curiosamente, ao chamado do arrependimento e conversão, ao contrário dos religiosos judeus, que geralmente se apoiavam em sua justiça própria. Então, no Novo Testamento, a gente vê que essas pessoas, apesar de pecadores, eram mais fáceis de se converter, ter o arrependimento, do que os próprios religiosos, que estavam cegos. Eles tinham a embalagem da religião, mas não tinham o coração transformado. O próprio Jesus chama a atenção dos religiosos, falando assim: olha, presta atenção, as prostitutas e os publicanos vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Dois publicanos, especialmente, né, receberam aí um destaque especial no Novo Testamento: o Zaqueu e o Mateus, o Mateus que escreveu um dos evangelhos. Mateus, ele foi um cobrador de impostos escolhido pelo Senhor como um de seus 12 apóstolos. E o apóstolo Mateus era um empregado aduaneiro que trabalhava em Cafarnaum e provavelmente cobrava os impostos da rota comercial que ligava Damasco a Galiléia. E o outro publicano aí famoso, conhecido na Bíblia, é o Zaqueu, que será o personagem da nossa conversa de hoje. Então, essa passagem está lá em Lucas 19, né, de 1 a 10, que diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura,
não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Zaqueu morava e trabalhava no distrito de Jericó. Importantes rotas comerciais passavam naquela região, que também contava com o Palácio Herodiano. Aliás, Herodes o Grande e seu filho Arquelau realizaram obras significativas naquela região. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Jericó também era um importante polo de produção de palmeiras e bosques de bálsamo. O unguento derivado do bálsamo de Jericó era muito desejado na época. Tudo isso significa que aquela área era uma fonte de impostos muito significativa. Jericó era uma das 3 principais coletorias de impostos da Palestina e Zaqueu era um dos principais responsáveis por essa arrecadação. Como foi dito, a Bíblia diz que ele era um chefe dos publicanos. Portanto, Zaqueu tinha sob sua supervisão alguns coletores responsáveis por arrecadar os impostos indiretos para o governo romano. Isso significa que Zaqueu era um homem importante, uma pessoa proeminente em sua região. Por isso, o texto bíblico completa a informação dizendo que ele era um homem rico. Zaqueu aparece na narrativa bíblica como alguém que estava muito desejoso de se encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele ficou sabendo que Jesus estava passando por sua cidade, ele procurou vê-lo a qualquer custo. Mas o problema é que Zaqueu era baixinho, era baixa estatura, e por causa da multidão, ele não conseguiria ver o mestre. Então, sem se importar com sua posição social, ele subiu em um sicômoro, que é uma espécie de figueira, para poder ver Jesus passar. Quando Jesus então se aproximou de onde Zaqueu estava, logo lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar em sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus prazerosamente. É interessante notar que, apesar da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, ele parece ter ficado surpreendido pelo fato da iniciativa de contato entre eles ter partido do próprio Senhor e não ele. Isso significa que Zaqueu desejava vê-lo, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Além disso, Jesus não pediu uma permissão a Zaqueu para pousar na sua casa. Ele também não propôs uma possibilidade de encontro. Literalmente, o Senhor simplesmente disse: hoje vou ficar em sua casa. Diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a reclamar. Eles ficaram indignados porque Jesus havia dito que visitaria a casa do Zaqueu. E os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como ladrões, extorquidores ou traidores. Mas Jesus havia prometido pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. No encontro com Jesus, Zaqueu demonstrou realmente a natureza de seu arrependimento genuíno.
Esse arrependimento não ficou apenas na teoria, ou se limitou em palavras vazias. Ele revelou esse arrependimento na prática, ao declarar estar doando, naquela mesma hora, metade de seus bens aos pobres. Ele não estava tentando obter a salvação através de boas obras, mas estava entregando diante de Jesus simplesmente a sua oferta de ação de graças. Mas Zaqueu nem parou nesse ponto, ele continuou. Ele se comprometeu a devolver 4 vezes mais qualquer quantia que tivesse defraudado alguém. Normalmente, a lei mosaica exigia que numa restituição fosse acrescentado 1/5 do valor a ser restituído, como uma espécie de juros. Mas Zaqueu, no entanto, decidiu fazer muito mais do que isso. Ele não ofereceu 1/5 de acréscimo em sua restituição, mas 4 vezes mais. Zaqueu pôde ouvir de Jesus essas preciosas palavras: hoje a salvação entrou nessa casa. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos e não o contrário. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. Você já imaginou receber Jesus em sua casa, para dormir lá na sua casa uma noite? Mas isso pode realmente acontecer até hoje. Muitas vezes Jesus passa em nossa casa, bate na nossa porta e nós não percebemos. Por isso que temos que receber as pessoas como se estivéssemos recebendo Jesus, que pode ser Ele em alguém. O padre Fábio de Mello, há muitos anos, fez uma reflexão muito bonita sobre essa passagem do Zaqueu e que vou citar aqui algumas passagens. Jesus nunca desprezou quem se aproximou com sinceridade. Jesus nunca desprezou quem disse: entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, cura o meu passado, os meus erros. Jesus nunca desprezou aqueles que tiveram coragem de tocar o dedo na ferida, os que não inventaram absolutamente nada para estar diante dele, os que rasgaram as suas vestes e não tiveram medo de mostrar a vergonha. Os grandes homens e mulheres da história do cristianismo, os grandes santos que foram tocados e se transformaram como modelos para nós, todos eles chegaram miseráveis diante do Senhor. Ninguém era perfeito e Jesus nem se preocupou com isso. Mas todos aqueles que tiveram a coragem de mostrar a sua miséria ao Senhor, grandes feitos aconteceram. Foi assim na vida de Maria Madalena, foi assim na vida do apóstolo João, foi assim na vida de Zaqueu. Pois Zaqueu, que estava envergonhado de si mesmo, não teve coragem de esperar Jesus ali, onde poderia ser visto e ver. Preferiu ficar lá, escondido no meio das árvores, como se fosse um bicho. Fez tudo para ficar ali no anonimato, para ver o Deus acontecer na vida dos outros. Será que durante a nossa vida nos escondemos de Jesus, como fez Zaqueu? Apenas olhamos assim Jesus à distância, mas sem ter realmente coragem de encará-lo e de nos entregar a Ele? Provavelmente Zaqueu estava com a ideia errada de que Jesus não tinha interesse pelas pessoas miseráveis e pecadoras. Zaqueu certamente pensava que aquele homem, aquele grande profeta que estava passando, fazendo uma grande revolução em Israel, tinha preferência pelos perfeitos,
os que se sentiam justos, pelos moralistas ou pelos certinhos. Por isso que ele ficou escondido na árvore. Mas eis que Jesus faz o impensável. Rodeado por tantos seguidores, Jesus desvia o olhar, e ao desviar o olhar, ele encontra aquele que deveria realmente encontrar. Jesus estava apenas cumprindo a palavra que ele mesmo disse, que quem precisa de médico é o doente. E naquele momento, o doente estava escondido na árvore. E Jesus o percebe. E Jesus o olha e diz a frase que vai mudar definitivamente a vida de Zaqueu, que vai ser um divisor de águas na vida dele. O Zaqueu do passado, do presente e do futuro. Jesus olha para aquele homem escondido de si mesmo e vergonhado da vida que levou, assim como eu também já estive e assim como você também provavelmente já esteve envergonhado de si mesmo. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Poderia muito bem, Zaqueu, ficar na casa desse povo aqui, mas não. Eu quero ir para a sua casa hoje. O olhar de Deus encontrando quem precisa ser encontrado. O olhar de Deus olhando para quem precisa ser olhado. É o amor de Deus amando quem precisa verdadeiramente ser amado. O olhar de Deus achando quem está perdido, fazendo nascer a vida nova em quem está cansado, envelhecido, fracassado. É esse Deus que nós queremos. É nesse Jesus que nós acreditamos, que faz o improvável acontecer. E se aconteceu com Zaqueu, pode muito bem acontecer em cada um de nós. Jesus é imprevisível, é sempre o improvável acontecendo. Exemplo disso também foi com o apóstolo João, um homem de temperamento difícil e violento. E Jesus chamava João e Tiago de Boanerges, ou seja, filhos do trovão, significando que os dois tinham um comportamento estourado, do tipo que parte logo para a briga. Esse mesmo João, que era assim, ao ser olhado por Jesus, é transformado, chegando ao ponto de ser chamado de discípulo amado, o apóstolo que mais falou sobre o amor no Evangelho e nas cartas que ele escreveu. É o improvável acontecendo. Quantos exemplos de pessoas improváveis que se transformaram ao olhar de Jesus, como um dependente químico que se levanta e reencontra o sentido da vida, porque foi tocado pelo amor de Deus e pela misericórdia de Deus. É o improvável acontecendo. É o desonesto, o corrupto, reencontrando com a verdade, reassumindo a vida de um jeito novo. É o improvável acontecendo. É o alcoólatra se livrando do seu vício, reencontrando o valor de si mesmo e dizendo: a partir de hoje, o álcool não mais faz parte da minha vida. É o improvável acontecendo. Quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende, há uma busca por mudar e transformar a sua vida. Mesmo com tantas riquezas, prazeres carnais à disposição, o luxo, nada disso pôde preencher o vazio que havia no coração de Zaqueu. Quando recebeu o dom da salvação, com o seu coração cheio de alegria, ele mudou o seu ser. Aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador são transformados em seu caráter, tornam-se em alguma coisa. Mesmo que se não se tenha praticado nenhum pecado assim muito grave,
Se alguém abre o coração para Cristo, então esse alguém tem que ser um ex alguma coisa. Pode ser um ex angustiado, pode ser um ex mau marido, pode ser um ex mau filho, pode ser também um ex mau pai, um ex-alcoólatra, um ex-drogado. Sempre vai haver uma mudança em quem realmente foi encontrado por Jesus. Se não houve uma mudança significativa, é porque está apenas seguindo uma religião, mas ainda não teve o encontro verdadeiro e nem conheceu o Evangelho. Deus age silenciosamente nos corações que a gente nem desconfia. Pessoas que já estão sendo fisgadas pelo céu. O improvável está acontecendo o tempo todo. Pode ser que você seja também um caso improvável. E por que não? Às vezes você se interpretou assim, como um improvável que Deus me faça um santo. A história, no entanto, nos mostra algo muito diferente. Muitos santos foram pessoas que ninguém imaginava que poderiam ser transformadas. Portanto, tudo pode acontecer no coração de cada um de nós. É só você ter a coragem, como Zaqueu, de descer da árvore e acreditar que o olhar e a palavra de Jesus é para você. Que Deus abençoe com esse encontro transformador. Grande abraço no coração.